Deu certo. Estamos te vendo, Simone. A câmera só está invertida. Aê! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Prazer. Bom que deu certo agora. Agora deu. Tô ali mandando mensagem pro Túlio, falando que deu certo. Então, vamos lá, meninas, né? Boa tarde a todos e todas, né? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live promovida pelo CRP09. Para nós é motivo de muita alegria, né? Ali do 11º plenário fortalecer ética, empregabilidade e valorização profissional. Alegria poder estar aqui conversando com vocês e especialmente, né, convidando aí a categoria para essa mobilização. Já que nesse ano nós chegamos à 23ª mobilização do dia 18 de maio, né, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um tema tão caro para a psicologia, tão caro para a nossa sociedade, né? E que a gente não poderia deixar de passar essa data sem dialogar, sem refletir, sem repensar aí o nosso lugar, o nosso papel enquanto psicólogo aí diante de uma temática tão importante. Esse ano, né, além dos 23 anos de mobilização, tem um marco ainda mais significativo, que é os 50 anos do assassinato da menina Araceli Crespo, que nos mobiliza a seguir aí construindo estratégias para que nenhuma criança ou adolescente tenha que vivenciar as marcas da violência sexual ou da impunidade. Então, mais uma vez, nesse ano, nos convidando aí a repensar, a refletir, enquanto sociedade, né, que respostas nós temos dados aí, por meio de políticas públicas, por meio da nossa atuação profissional, frente aí a uma violência tão significativa, né, uma violação de direitos humanos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Especialmente nos últimos anos, né, ali nos anos de 2020 a 2022, foram marcados aí por uma série de desafios no campo dessa temática, especialmente no contexto, né, da pandemia da Covid-19, que fragilizou a proteção das crianças e adolescentes em todo o nosso país, e especialmente o enfrentamento à violência sexual, né? Além, é claro, somado à crise sanitária, que houve um aumento significativo dos números de pobreza, desemprego, né? Outras formas de violência, os desmontes de serviços de proteção, a inexistência aí de políticas públicas no âmbito dos territórios, né? E a falta de um investimento e um orçamento público no campo, né, desse enfrentamento. Então, para nós, né, ali nos últimos anos, nós, pessoas, né, que nos sentimos engajadas com essa luta, né, militantes dessa luta, sentimos especialmente que os últimos anos têm sido marcados por grandes desafios na consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né. E especialmente, gente, atentando aí o compromisso ético-político da psicologia de promover o cuidado integral e da proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Então, portanto, buscar aí
por meio desses momentos, por meio de mobilizações nos nossos territórios, por meio de um convite reflexivo a toda a sociedade sobre a violência com qual as crianças e os adolescentes vivenciam, especialmente a violência sexual, né? Fazer um convite à nossa categoria, à nossa sociedade, para repensar aí essas estratégias, repensar aí as nossas políticas públicas, repensar a nossa forma de agir enquanto sociedade diante de tamanha violência. E é para isso, né? Claro que sozinho eu não conseguiria fazer esse convite para a categoria, né? Então, eu estou aqui com duas pessoas extremamente importantes para a gente pensar nessa mobilização, né? Vou apresentar elas brevemente para vocês, né? A Simone Abadia, que é psicóloga, psicanalista, coordenadora do CREA Centro-Sul, docente universitária, né? Especialista em violência e exploração sexual infanto-juvenil, mestre em direitos humanos e que tem aí uma grande trajetória na militância na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, que nos enche de orgulho. Obrigada pelo aceito do convite, tá, Simone? Já eu passo a fala para você, vou apresentar a Ludmila e aí a gente já toca a bola para vocês, tá? A Ludmila Carneiro, né, que é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, psicóloga social no CRAS de Nova Aurora, né, aqui em Goiás, docente universitária e com capacitação aí voltada para criança e adolescente e os seus direitos. Para nós do CRP09, né, para nós ali do 11º plenário, é com muita alegria que recebemos vocês. Obrigada pelo aceite do convite, obrigada aí pelo desafio, né, nós sabemos que grande parte da população já está cansadinha de live, né, já está cansadinha de estar na coisa remota, mas que no momento foi o que as nossas pernas conseguiu fazer, no momento foi o possível para que juntos a gente não deixe passar essa reflexão que é tão cara para nós da psicologia. Então, faço aqui o agradecimento em nome do 11º plenário, tá? Muitíssimo obrigada. E Simone, deixo a palavra com você, eu sei que você tem muita coisa aí para nos apresentar, nos munir de informação. Mais uma vez, obrigada pelo convite, pelo aceite do convite. Eu que agradeço, assim, para mim é muito importante ter mais um espaço, né, onde a gente possa discutir, né, essa temática da violência sexual contra crianças e adolescentes no nosso país, e em especial no nosso estado, né, na nossa cidade, né, que é do lugar que a gente está falando, né, desse espaço geográfico que a gente ocupa aqui. Então, eu acho que o CRP disponibilizar no momento, mesmo que seja em formato online, através de uma live, não deixa de ter a sua importância, sabe? O conhecimento, o debate, né? Ele sempre é bem-vindo, seja em formato presencial ou online. Que bom que foi possível a gente ter esse encontro, tá? Então, eu agradeço muito. Essa temática da violência sexual, como você mesmo disse, eu trabalho há mais de 15 anos, não é, com atendimento de vítimas de violência sexual, no estudo da pesquisa, né, me considero aí participante de várias frentes, não são apenas de uma, né, em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E eu vou começar com o próprio tema da nossa live hoje. Quando a gente coloca aí, né, a atuação do profissional, né, frente aos casos de violência, e a gente põe a possibilidade de construções e desconstruções desses direitos, dessas garantias de direitos, a gente já abre aí uma possibilidade de reflexão, né? Nós sabemos que o fenômeno da violência sexual não é recente, é óbvio, é um fenômeno histórico, tem a ver aí com questões sociais, econômicas, é perpassada aí também por questões de raça, a questão da idade, ou seja, existem vários aí, elementos sociais, culturais, econômicos, que fazem com que a gente possa refletir, né, sobre a violência sexual, e como ela vem se dando. Agora, o que vem chamando a atenção, Mirella, é como vem sendo essa atuação e como, né, nós podemos refletir, porque a gente não está aqui para, como a gente fala, dar receita, não é? Porque não existe. Existem orientações, não é? Existe um debate, existe possibilidade de escuta, de atendimento. A própria violência sexual não é um tema fácil de discussão, não é um tema fácil de certa maneira,
atender, né? O próprio profissional de psicologia, a violência sexual, ela coloca em xeque aí várias questões, inclusive pessoais, não é? Ou seja, a gravidade da violência sexual contra criança e adolescente, ela acaba atravessando o profissional, né? Não só profissionalmente, vamos pensar, não dá para fazer essa separação, né? Eu tenho aqui o meu lado pessoal, eu tenho aqui o meu lado profissional e eu estou recebendo esses casos de violência e agora, né? Então, primeiro é importante fazer uma reflexão, né, sobre como manejar, como atuar, como perceber, né, como encaminhar casos de violência sexual, né, e também como se cuidar, né, para conseguir, de certa maneira, atender esses casos, né, seja em qualquer contexto. Tá? Porque quando a gente fala aí de violência sexual, quando a gente fala de proteção, independente de onde o profissional de psicologia estiver, infelizmente ele vai se deparar com alguma situação, sim. Ele pode estar na clínica, ele pode estar na escola, ele pode estar no hospital, ele pode estar na assistência, não é? Ele vai, em algum momento, se deparar, e ao se deparar, muitas vezes é necessário aí ter um arcabouço de conhecimento para que possa intervir da melhor maneira possível. Porque o tema da violência sexual ainda gera tabu, ainda gera preconceito, né? E é importante que a gente perceba que é necessário falar, né? Quebrar esses tabus, esses preconceitos, esses silêncios, e trabalhar não apenas com a vítima, é uma questão importante para a nossa reflexão, ou seja, a criança, né, o adolescente que sofre violência sexual, né, é necessário toda uma rede de atendimento atuando em conjunto. Então, o profissional, acho que a primeira orientação, né, que a gente pode pensar aí para construir caminhos e não desconstruir, né, seria o atendimento articulado, o atendimento em rede, o atendimento voltado não só para a vítima, ou seja, não só para a criança, para o adolescente que sofreu a violência sexual, mas também para todos que estão em volta, para os familiares, né, os estudos de caso. Então, esse atendimento em rede, ele garante, sim, né, uma proteção integral, tá? Mas antes de acontecer a violência, também tem outras possibilidades de intervenções que o profissional de psicologia, né, conhece, né, e tem domínio, que é trabalhar na perspectiva da prevenção, né? Então, antes da gente falar da violência, a gente tem que falar da prevenção. Como que eu trabalho nessa perspectiva de garantir aí, onde eu estiver, possibilidades de ações que tragam aí essa prevenção junto à comunidade. Porque quando eu falo de violência, eu tenho que falar de comunidade, eu tenho que falar de sociedade, eu tenho que falar com as crianças, com os adolescentes, porque é lá que acontece. Então, eu tenho que sair de dentro do meu espaço, organizado, estruturado, profissional, da minha salinha, vamos pensar assim, da minha instituição, seja ela qual for, e dialogar com a comunidade, dialogar com a rede. Então, quando eu falo de violência, um dos caminhos, né, que é uma construção, é trabalhar na perspectiva da prevenção. Não tem como falar de violência se eu não falar de prevenção. É fundamental. E como eu trabalho prevenção, existem várias estratégias de trabalhar prevenção relacionadas à violência sexual contra crianças e adolescentes, várias linhas. Vai depender muito de qual lugar eu ocupo nessa rede, né? E a partir desse lugar, articular com outros parceiros. Mas é importante incluir nessas articulações de prevenção a fala com as crianças, com os adolescentes e com os profissionais que lidam diretamente com essas crianças e adolescentes. Então, a gente está falando aí da educação, não é? Toda a educação, todos os ciclos de educação, é fundamental a gente ter um diálogo, que aproxime mais, né, instituições para que a gente possa, de certa maneira, trabalhar conjuntamente possibilidades, né, que possa levar conhecimento, porque antes de acontecer a violência, é necessário que, para que não aconteça, é necessário que a gente leve conhecimento, informação, que vá de acordo com a idade, que é uma outra coisa que pega muito. Mas como é que eu vou falar de violência sexual com crianças, não é? Com adolescentes, como é que faz isso? Né? Existe uma série de orientações, não só orientações, vamos pensar de pesquisas, mas o próprio conselho, né? Nosso próprio conselho, ele garante essas orientações, e essas orientações elas devem estar debaixo do braço nosso, né? Porque elas vão nos orientar. Depois a Mirelle pode até falar com muito mais propriedade dessas orientações do próprio conselho,
Essas orientações elas vão nos auxiliar, né, sobre como conduzir esses casos, tá? Então, trabalhar na perspectiva da prevenção é garantir que eu fale com o protagonista, quem deve ser o protagonista das nossas ações. Quem deve ser o protagonista das nossas ações são as crianças e adolescentes, tá? A gente tem que aprender a romper os silêncios que foram impostos socialmente e historicamente por séculos, tá? Porque essa imposição do silêncio, não vamos falar sobre isso, é que vem colocando as nossas crianças e adolescentes em risco. E o profissional de psicologia, ele tem uma potência, né, para utilizar aí da linguagem e de todas as técnicas possíveis, independente da abordagem, não é? Ele tem uma potência para levar essa informação, para abordar isso com a comunidade, com as crianças, com os professores, com os pais, com as famílias, né? Ou seja, nesses espaços onde as crianças frequentam. Então, primeiro, antes de falar de violência, vamos falar de prevenção, porque só assim eu percebo, sabe, que a gente vai avançar. Porque depois que acontece a situação de violência, né, já foi um agravo, né, já foi um desfecho trágico na vida de uma criança ou de um adolescente, que vai marcar, sim, cada um do seu jeito, porque quando a gente fala de violência, não existe aí, né, sintoma, lógico que existem alguns sintomas, dependendo da violência, mas quando eu falo de violência, cada um vai reagir subjetivamente a partir da sua particularidade, que vai se diferenciar um do outro. E muitas vezes nós, enquanto profissionais, queremos que haja um encaixe, uma linearidade, uma organização do discurso para que fique mais fácil compreender aquele outro que sofreu a violência. E quando não vem isso, muitas vezes a gente vem escutando que aí é uma desproteção, né, uma certa dúvida se aconteceu ou não aconteceu essa situação de violência. Então, é preciso entender que cada um reage à violência de uma forma muito particular, a partir das estratégias que construiu na sua história, na sua vida, a partir da rede que o protege ou não protege essa criança, percebe? Porque quando a gente fala de uma criança, por exemplo, que está resolvendo super bem, né, essa situação de violência, mas por que está resolvendo? É possível resolver super bem uma situação de violência? Vamos pensar de uma forma mais crítica, contextualizada. Essa criança tem alguém que lhe ama e que lhe quer bem? Porque quando a gente fala de proteção, a gente tem que identificar se essa criança ou se esse adolescente tem pelo menos alguma pessoa que o ame e o queira bem. Aí a gente consegue fortalecer essa proteção e dar sequência nessa vida desse sujeito que já foi marcado por uma violência. Então, para o profissional de psicologia, não cabe, né, o conselho discute muito isso, né, dizer aconteceu ou não aconteceu a violência, né? Não cabe dar esse parecer que já diz você sofreu ou não sofreu e ponto final. Não nos cabe fazer isso. O que nos cabe é receber esse sujeito, acolher, atender, auxiliá-lo a ressignificar a situação de violência que lhe ocorreu, né? Ao profissional de psicologia não cabe a palavrinha esse sujeito está mentindo. Não cabe, né? Porque a gente vai para uma outra perspectiva de saber como o sujeito relata o que lhe ocorre. Cabe a gente tentar compreender, né? Independente se aconteceu ou não o fato da violência, é muito importante a gente perceber isso, até mesmo para evitar aí a tal famosa revitimização, não é? Ou seja, os sujeitos que sofrem violência, a gente já sabe que existe aí um cenário, né, em que várias instituições entram para atendimento, né, de vários órgãos, de várias esferas, e é um desafio a gente evitar que se faça revitimização, ou seja, de se ter uma escuta autêntica, que se possa, de certa maneira, realmente acolher aquele sujeito na dor. E tem um outro fato que é importante para nós da psicologia entendermos que a violência, quando ela, dependendo da idade, né, a gente tem que observar esses fatores também. Quanto mais pequena é a criança, né, mais vulnerável ela é. Ah, mas por quê? Porque os recursos simbólicos
simbólicos que ela tem para dizer sobre o que lhe ocorre ainda estão sendo formados, a linguagem, não é? Ou seja, ela ainda desconhece alguns significantes, algumas palavras que dizem sobre aquilo que está acontecendo com ela, né? Então, às vezes, vai ficar um pouco mais complexo e ela é totalmente dependente de um outro adulto, de um outro responsável, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar para quais são os fatores de risco envolvidos em situações de violência de crianças e adolescentes, violência sexual, né? Então, a idade é algo que chama muita atenção. E um último dado que saiu do fórum, né, demonstrando quanto crianças de 0 a 3, 4 anos vêm sofrendo violência sexual. É um número alarmante, eu não estou com ele aberto aqui, mas eu ainda vou abrir daqui a pouco para passar. Porque se tem também uma ideia, muitas vezes, da própria comunidade, de que a violência sexual não acontece com crianças muito pequenas, né? Não. A violência sexual acontece com crianças de todas as idades, com adolescentes também, né? O que a gente vem observando é que é necessário ter esse cuidado para compreender o outro que chega a partir do período de desenvolvimento que ele está. Né? Eu tenho que entender esse desenvolvimento humano para poder compreender por que esse sujeito me verbaliza essa situação assim. Né? Às vezes é confuso, às vezes falta elementos, mas por que está confuso, por que está faltando elementos, por que esse sujeito já não quer falar, não é? Porque o profissional de psicologia, assim, pelo menos o que eu venho percebendo, não sei o que vocês pensam, ele é muito importante para a quebra do segredo. O segredo envolvido nas situações de violência, que é uma outra problemática que nós temos. Porque quando a gente fala de proteção e de evolução de garantia de direitos, a gente também tem a desproteção quando o segredo não é quebrado, né? Quando esse silêncio é mantido. Então, é muito importante também para nós, da psicologia, observarmos que esse momento de construção de vínculo, né, que na psicanálise a gente chama de transferência, mas em outras abordagens também tem essa construção, ela perpassa a psicologia, a gente precisa fazer construção de vínculos, né? O outro precisa, de certa maneira, ter, né, essa confiança e, ao mesmo tempo, ser acolhido, porque se não é acolhido, não tem construção de vínculo, se não se sente acolhido, né? E isso as crianças percebem desde muito cedo, as crianças e adolescentes. É interessante porque eu sempre faço essa pergunta quando eu dou palestra. Quando você não é bem acolhido num lugar ou por um profissional, você volta? Não, não volto, não. É horrível, né? Não ser bem atendido, não ser bem acolhido. Então, uma outra questão quando a gente atende situações de violência é que o acolhimento, ele não tem que ser só uma etapa de atendimento, né? Ele tem que ser uma orientação que perpassa todo o processo de atendimento daquele usuário. É no acolhimento que realmente eu possa aí garantir um bom estabelecimento de vínculo, né? Para que haja realmente uma escuta em que muitas vezes é com o psicólogo que vai quebrar esse silêncio. Quando não vem já de uma denúncia, né? A gente sabe que existem vários órgãos que já coletam, já recebem essas crianças e adolescentes vítimas de violência, muitas vezes encaminham para o próprio profissional de psicologia, independente de onde ele esteja. Existem algumas instituições que recebem mais, como os CREAS, né? Mas podem ser em outros espaços, né? E muitas vezes esse sujeito, essa criança que é um sujeito, a gente nunca pode esquecer, né? É nesse espaço que ele vai conseguir dizer o que aconteceu, né? E como que é importante o profissional de psicologia ter essa escuta respeitosa, essa escuta perpassada pelo acolhimento, né? Técnica, né? Essa escuta técnica, né? Respaldada aí em conhecimento teórico. E outra coisa que eu sempre digo, sabe, Mirelle? Mas qual abordagem eu vou atender? Eu falei, não importa a abordagem, existem orientações que estão acima da abordagem. A abordagem é uma escolha que você fez, né, que te orienta sobre a visão de homem, de mulher, né, de sujeito que você tem no mundo. A partir disso, você vai criar, né, e vai aprofundar para ter intervenções a partir desse modelo escolhido. Ótimo, muito bom, isso vai te auxiliar, e é isso mesmo. Mas quando a gente está falando de situações graves, e a violência é uma delas, né, existem orientações que elas devem perpassar e devem ser seguidas por todos e todos os profissionais, né? Ou seja, analisar questão de risco,
né? Analisar se tem rede de proteção, é isso que eu disse, se tem alguém que queira bem, né? Analisar se existe possibilidade de ter contraído uma doença, né? Ou algum outro agravamento da saúde, né? Que precisa de intervenção imediata da rede, né? Analisar quais são os equipamentos sociais que serão necessários, né, serem acionados para esse caso, tá? Trabalhar na perspectiva desse rompimento do silêncio, tá? Entender de questões éticas, quando eu quebro sigilo, quando eu não quebro, opa, tô num caso aqui que tá trazendo situações de violência. Opa, essa criança começou a dizer que está sofrendo uma violência sexual, ela não disse isso em lugar nenhum. E agora? Né? A orientação que a gente tem do CRP é quebra de sigilo para proteger. Mas você vai fazer só quebrar o sigilo? Como é que é isso? Não, você quebra o sigilo no sentido de buscar encaminhamentos que proteja essa criança para que aquela situação de violência ela se rompa, ela pare naquele momento. Né? A gente não pode, enquanto profissional de psicologia, estar atendendo uma criança ou um adolescente sabendo que está acontecendo uma situação de violência e não fazer as devidas comunicações, como é a orientação do conselho. Né? Então, assim, isso aí é posto para todos nós. Né? São questões éticas, são questões técnicas, são questões metodológicas que ganham maior acabouço também das orientações do campo que a gente está na atuação do SUS, do SUAS, né? Então, a gente vai vendo que vai assim, só engrossando, né, esse arcabouço, né, que dá sustentação para esse atendimento, tá? Então, sempre que eu falo de violência, é lembrar, a violência é um fenômeno complexo, extremamente complexo, que exige aí um dispêndio, né, de energia, né, do profissional, da equipe, mas também exige um dispêndio de conhecimento teórico, de conhecimento de legislação, de conhecimento do código de ética, de conhecimento de como atua a rede, né? Eu tenho que entender de território, gente, quais são os equipamentos sociais que tem aqui na região, né? Ou seja, a gente tem que ampliar o nosso olhar para aquele sujeito que chega, né? Só assim é que realmente a gente consegue efetivar a garantia de direitos humanos, né? E aí sim a gente está trabalhando na perspectiva de proteção e avanço, e não a desproteção. Porque toda vez que não há proteção, há um retrocesso. Então, o profissional de psicologia, ele está assim, junto com outros, né? A gente está aí com assistentes sociais, educadores, né? Advogados, assim, uma série de outros profissionais também. Né? Mas o profissional de psicologia é aquele que está nesse lugar de escuta do sofrimento, de manejo de subjetividade, de comportamento. Né? É aquele que vai auxiliar esse sujeito a passar, né, por isso que lhe aconteceu e dar um sentido, ressignificar. Mas antes de tudo, eu gosto muito mais de trabalhar para que não aconteça, né? Trabalhar na perspectiva da prevenção. Então, eu acho que já atendeu o meu horário aí. Você vai me falando, tá? Senão eu vou falando. Então, Pode ser prosseguindo. mais 5 minutinhos? Então, eu acho que, assim, para finalizar, existem alguns mandamentos, assim, pelo menos para mim, enquanto profissional da psicologia, eu sigo, e desde que eu comecei a atender vítimas de violência, que é sempre acreditar na criança, no adolescente. Esse é o meu primeiro mandamento. Né? Eu não parto do lugar de desconfiança, de descrédito. Não é possível acolher o outro desse lugar. Né? E sempre pensar que o maior compromisso vai ser, sim, proteger essa criança. Talvez naquele momento o atendimento na psicologia não seja o mais apropriado, inclusive, ele precisa de outras esferas de atendimento. Depois ele volta, porque eu preciso proteger, às vezes preciso de uma medida protetiva, inclusive, de um acolhimento institucional, né? Ou outras medidas protetivas tão importantes. Um outro mandamento, né? Buscar a família como um todo, né? Ou seja, eu ter esse olhar integral. Não dá para atender violência apenas focando no sujeito que a sofreu, porque a violência ela impacta todos que estão em volta. Não é possível. Ela impacta a equipe, ela vai impactar a família, ela vai impactar a comunidade. É muito comum escutar, nossa, os vizinhos estão todos mobilizados depois que aconteceu, ela impacta
a vizinhança, ela impacta a comunidade da religião, da igreja, a gente vê muito isso, né? Ou seja, não dá para a gente ficar achando que atender apenas o sujeito que sofreu a violência, né? Vamos estar aí caminhando nesse percurso que eu penso que é o de construção, né? E buscar agir, né, com o nosso profissionalismo, ética, eu sempre falo, tem que estudar mesmo, muito, sabe? Tem que entender o que está fazendo, porque dependendo do que fizer, vai trazer consequências muito sérias para a vida dos sujeitos, né? Então, é muita responsabilidade quanto profissional atender sujeitos que sofreram violência. Buscar sempre agir em rede. Não tem como falar atendimento de violência sem falar de rede. Mesmo que você esteja na clínica, no consultório, é fundamental atender em rede, tá? Isso não é só para o profissional que está no serviço público, porque muitas vezes tem essa ideia, não, mas a rede de atendimento, esse atendimento interprofissional, multiprofissional, interdisciplinar, é quem está lá dentro do serviço público. Não, né? Quem está na clínica também, né? Não precisa se abster desse lugar porque é necessário, tá? É uma posição política e ética, tá? E ter essa questão de diminuir julgamentos pessoais, morais, não é? Nós somos perpassados pela nossa história, né, enquanto sujeitos também, e a gente tem que fazer essa autorreflexão o tempo inteiro, né? Não cabe para a gente verificar, analisar a partir de questões morais, porque a sociedade, infelizmente, muitas vezes faz isso. E é na sociedade que eu tenho que agir para que não seja feito isso, tá? E uma outra questão que eu acho que é muito importante sempre perceber se esse usuário, se essa família, se essa criança, adolescente está em segurança, né? Não tem como eu atender um sujeito que está correndo risco. Eu tenho que fazer essa análise, sim, né? Como que essa família tem acesso à rede de atendimento? Se tem acesso. Se não tem acesso, o que é que vai ser feito? Né? Ah, mas isso não cabe ao profissional de psicologia. Cabe, sim. O sujeito está com você, chegou para você. Claro que cabe, não é? Tem que ser. E sempre fazer esse exercício de reflexão, né? O atendimento ele está contribuindo para a ressignificação da situação de violência, está contribuindo para a autonomia desses sujeitos, dessas famílias, está contribuindo para o resgate de possibilidades de uma nova construção, né, de caminhos que muitas vezes a violência marcou. Então, acho que é isso, né? A gente não tem nenhum conhecimento dado, pronto, é tudo muito complexo e a gente está aqui discutindo, mas existem sim algumas referências, existem sim algumas orientações e a gente deve sim segui-las, né? Então é isso, queria agradecer a participação e agora quero escutar. Simone, nossa, é até difícil mediar, porque a gente quer continuar ouvindo, né? Porque de fato o que nós buscamos aqui hoje é um convite à reflexão, né? Quando você fala, olha, nós não temos massa de bolo pronta para dizer faça assim, isso é muito real, porque de fato nós estamos aqui convidando para a reflexão da categoria, mas também de toda a sociedade, né? Do que nós podemos construir aí. Em relação à situação de violência sexual das nossas crianças, nossos adolescentes, né? E eu gostei muito de quando você enfatiza a prevenção, né? A gente precisa estar ali no campinho da prevenção. Então, quando, né, a Comissão de Assistência Social, né, lembrando que essa live é uma iniciativa da Comissão de Psicologia na Assistência Social do CRP09, quando ela pensou e amadureceu essa live, a gente estava pensando justamente esse caminho. E é por isso que eu trago agora a fala da Ludmila, né, que está lá na ponta, né, naquele município do interior, né, que não tem o CREAS, que não tem esse equipamento, mas que ainda assim não se exime da responsabilidade de atuar frente aí às situações de violência sexual de crianças e adolescentes. Então, convido agora a Ludmila, né, para trazer as suas reflexões para nós, né, mais uma vez, obrigada pelo aceite do convite, e eu deixo para fazer ali
os burburinhos que estão aqui na minha cabeça no final. E também aproveito para convidar, né, o pessoal que está aí nos assistindo, né? Imagino que também estão cheios de burburinhos na cabeça, né? Se tiver dúvidas, se quiser compartilhar conosco aí alguma reflexão, vocês podem mandar aí pelos comentários, que a gente ao final vai abrir ali para fazer algumas perguntas, né? Ler algumas reflexões. Então, se tiver aí a cabecinha borbulhando igual a minha também, convido para deixar aí no chat, tá? Ludmila, a fala é sua. Obrigada pelo aceite do convite. Agradeço, Mirelle, por esse convite. Gostaria de cumprimentar a todos, né? Uma boa tarde. Boa tarde, Mirelle. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né, neste momento. Agradeço imensamente, Mirelle, a você pelo convite, a comissão, né, da assistência por esse convite, ao CRP, né, por essa oportunidade. Fico muito grata, né, por isso. E gostaria de enfatizar, né, aproveitando o gancho aí da fala da Simone, que foi uma fala muito relevante a respeito da questão da prevenção, né? Que é através da prevenção que a gente vai conseguir erradicar essas violências, que a gente vai conseguir diminuir essas violências, e é o que a gente luta no aspecto de CRAS, de SUAS, para que isso aconteça. E atualmente, né, como você me apresentou, sou psicóloga social do CRAS de Nova Aurora. Nova Aurora é uma cidade com pouco menos de 2.500 habitantes, né? Então é uma cidadezinha bem pequenininha. Nós não temos CREAS, né, aqui, então é somente o serviço do CRAS. E nós fazemos, quando eu falo nós, é toda a equipe aqui juntas, a gente faz essa ação, né, de prevenção aqui na cidade. A Simone, ela destacou algo muito importante, que é essa união das redes. E o que mais me orgulha aqui na cidade é essa união que a gente tem. Sabe, essa rede fortalecida do CRAS com o Conselho Tutelar, do CRAS com escolas municipais, com uma escola estadual daqui da cidade, né, com todo mundo junto, com o SUS, né, com essa equipe unida, né, em favor da população. Então, a gente tem essa união, né? E quando a Mirelle, ela trouxe a questão dos descaminhos, né, que a gente acabou tendo com o impacto da pandemia, faz 3 anos que eu estou nessa atuação aqui no CRAS. E eu me lembro que assim que eu cheguei no primeiro ano, Mirelle, a gente ainda estava sofrendo os impactos da pandemia. A gente não podia se reunir, a gente não podia ter, né, aglomeração de pessoas. Então, assim, a gente ficou impossibilitado de todas as formas de fazer alguma ação, né, referente a essa campanha do 18 de maio. E eu me lembro que assim que eu cheguei, juntamente com a equipe aqui da gestão, falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa atuar na prevenção. E de que forma que a gente fez? A gente atuou vamos dizer assim, com os objetos que a gente tinha no momento. O que era? Era um celular e uma rede social para o quê? Para divulgar. O que era violência? Quais as formas de violência que existem? De que forma que a gente pode atuar na prevenção dessa violência? Né? De que forma que a gente pode auxiliar essas famílias que muitas das vezes passam por isso? Então, eu lembro que a gente juntou na gestão, assistente social e eu, enquanto psicóloga, para fazer essa fala, para divulgar na cidade, né, a importância da gente poder ter um olhar diferente, atento, humanizado para as nossas crianças e os nossos adolescentes que necessitam dessa atenção especial, né? No segundo ano já de atuação, a gente uniu com a equipe do Conselho Tutelar e a gente juntos a gente foi passando de escola por escola, de sala por sala, com o intuito de informar para essas crianças, para esses adolescentes, como identificar essas violências, informar que esses tipos de violência, que o abuso, que a exploração sexual existe, que está no nosso meio, o quanto é importante eles denunciar, né? Passando de uma forma lúdica para que eles conseguissem entender e absorver aquilo ali, para que a gente pudesse prevenir, né, esse tipo de situação. Agora a gente já está no terceiro ano com essa
vamos dizer, a gente já está consolidado, né? Eu falo que a gente já está consolidado, porque agora a gente já está com o serviço de convivência agindo a todo vapor, né? Porque agora a gente já pode se unir, já pode aglomerar, né? Novamente. Então, já pode ter aquele calor ali humano. Então, as oficinas do serviço de convivência funcionando. O PAIF funcionando perfeitamente, porque mesmo não podendo, mesmo com a Covid, a gente tinha que continuar nossos serviços, mas de forma um pouco limitada, né? O que não permitia a gente atingir uma grande quantidade de pessoas, mas que agora a gente pode fazer isso, né? E devido a essa semana que a gente está fazendo essa live, eu tive que remarcar, né, Mirelle, para a semana que vem. Mas, novamente, essas ações, né, com essas crianças, com esses adolescentes. E quando a gente fala de CRAS, a gente fala da rede social de proteção básica. Nessa rede de proteção básica, ela atua em quê? Ela atua nos indivíduos e nas famílias que estão em vulnerabilidade social, né? E a Simone, ela trouxe algo muito inerente que a gente não vai acompanhar ali só a criança, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente vai agir junto à família também. É convocando esses pais, através do PAIF, através do serviço de convivência, a uma reflexão de como construir vínculos sólidos com essas crianças, com esses adolescentes, a fim de que eles consigam ter liberdade para poder falar o que está acontecendo com eles. Porque na maioria das vezes, o que a gente pega? Crianças e adolescentes que falam, tia, eu não posso. É que eles chamam a gente de tia, né? Porque assim, o vínculo está tão formado que eles já... né, tia, eu não posso contar para o meu pai, para minha mãe. Se eu contar, eles vão ficar bravos comigo, eles vão brigar comigo, né? Vai ter uma ação contra mim. Então, assim, orientar esses pais a acolher essas crianças, né? A ouvir essas crianças. E o mais importante ali que a Simone falou, que era a questão de valorizar, validar aquilo que a criança e o adolescente fala. Não é mentira. Né? Não é disse-me-disse, não, é verdade. Vai lá, escuta, acolhe, ouve atentamente, vê o que ele tem para te falar, né? Fortalecer, né? Esse vínculo ali está na base. E muitas das vezes o que a gente mais escuta é assim, quando acontece, né, esses tipos de violência, esses tipos de abuso, a culpa é da família, né? Uma família desestruturada. E a gente traz para um olhar de não a culpabilização. Nós não temos que culpabilizar, né, os sujeitos, as famílias, não. Isso já é instaurado na sociedade, né? Isso já vem de uma construção histórica, de algo antepassado que vem acarretando, né, essas séries de violências. Então é algo imposto pela sociedade. E o que a gente vai fazer? Qual que é o nosso trabalho de CRAS? O nosso trabalho de CRAS é mostrar para esses usuários quais que são os direitos deles enquanto usuários, né? O que eles têm de direitos para poder ser garantidos, o que eles podem fazer para proteger essas crianças, né? O que as redes podem fazer. E quando a gente fala de atuação, a atuação nossa vai além também. É ir lá nessa rede, é ir lá nessa escola e orientar os profissionais de como receber e acolher essas crianças que passam por esse tipo de situação, né? É orientar eles de quais atitudes ter depois que uma criança, porque na maioria das vezes essas crianças elas acabam declarando, contando ali, né, numa sala de aula ou ali na oficina do serviço de convivência com orientadora social, né? Então acaba relatando ali, e aí, o que fazer? Na maioria das vezes eles não sabem como fazer, eles não sabem como agir. Então cabe a nós, profissionais, estar junto deles e orientar, né? Fazer essa orientação de que forma que eles podem estar fazendo para poder amenizar o sofrimento dessa criança e desse adolescente. Porque a gente percebe que muitas das vezes, é o que a Simone falou, eles vão se colocando em situação de revitimização. De que forma? Repetindo muitas das vezes a questão de violência ali a todo tempo, né? Que eles enfrentaram, que eles tiveram, e aí tem que repetir. Repete para conselho tutelar, repete lá no órgão especializado para poder colher o depoimento, repete, né? E vai repetindo aquilo, vai causando sofrimento, né? Vai causando, vamos dizer assim, vai prejudicando cada vez mais essa criança e esse adolescente. Então é algo que a gente precisa evitar.
Então, por isso que a gente precisa estar, né, de encontro a essas redes. Quando eu falo isso para vocês, porque por ser uma cidade pequena e a gente não ter CREAs, o que, que a lei nos orienta? A lei nos orienta que é necessário ter profissionais, né, sociais especializados. Porém, a nossa realidade prática, a gente sabe que é outra. Por quê? Vem parar tudo aonde? Aqui no CRAS. Aqui no CRAS. E quem que faz esse serviço? Nós, psicólogos do CRAS, fazendo serviço de quê? CREAs. Né? E aí, a gente vai dizer não? A gente vai falar, não, não é meu serviço, não é minha competência, não é minha obrigação? Jamais. Jamais. Nós estamos aqui para quê? Para poder acolher, né, essa criança que chega, esse adolescente que chega, essa família que chega, porque não é só eles, é a família como um todo, né? A própria testemunha, que muitas das vezes tem testemunhas que se sentem também fragilizadas com tudo aquilo que está acontecendo. Então, é acolher. E a partir daquela acolhida, traçar ali um plano, né, de atendimento, né, para essa família, para a gente poder, pelo menos, né, minimizar esse sofrimento desses adolescentes, dessas crianças, né, e dessa família em si que está passando por isso, né? Então acaba que cai aqui na gente. E eu percebo quando a Mirelle fala sobre os descaminhos, e eu falo que é um caminho, Mirelle, que a gente está construindo aos poucos, avançando aos poucos, é a questão do conhecimento. Por quê? O nosso ECA, ele é muito novo. A nossa, vamos dizer assim, as nossas normas de orientação do CREPOP, por exemplo, é novo, é recente, né? E se nós, psicólogos, a gente não se atentar a buscar o estudo, a buscar se aprimorar, a se debruçar, né, em cima das orientações que os conselhos nos passam, em cima vamos dizer assim, dos teóricos que a gente tem para poder auxiliar essas pessoas, a gente acaba caindo em descaminhos. Por quê? Porque a gente acaba por não fazer o nosso papel da forma que tem que ser feita, né? Da forma correta. E muitas das vezes acaba confundindo. Quantas e quantas vezes já confundi, né? Já vi as pessoas confundirem atendimento de psicólogo de CRAS com atendimento clínico, psicoterapêutico, né? Não é isso. E tem gente, tem quem usa isso, né? Por essa semana, um usuário daqui me informou assim: nossa, Ludmila, eu tô admirada que você vai na casa, né? Você faz a visita domiciliar, porque dos últimos anos, o último ano que eu fui aí, que foi na última gestão, a psicóloga simplesmente informou que não tinha obrigação de sair do CRAS. O usuário que tinha que ir até ela. Então, esse não é o nosso serviço. O nosso serviço é como a Simone ali falou, a gente precisa sair fora do nosso conforto, sair fora da salinha com ar-condicionado e ir atrás, ir buscar e identificar, né? Todos esses usuários que estão precisando da nossa atenção, que estão precisando da nossa ajuda, que estão em sofrimento. E a partir do momento que a gente estabelece um bom vínculo, né, Simone, com eles, que a gente tem esse bom vínculo, essa boa relação, o acompanhamento ele vai fluindo melhor. E esses objetivos eles vão sendo alcançados, né, que é o objetivo de diminuir, né? E se possível, é o que a gente luta aqui de erradicar esses tipos de violência. Mas se a gente atuar nessa diminuição, eu acredito que já temos, vamos dizer assim, a gente já alcançou grandes níveis e a gente precisa fazer isso cada vez mais. E é através da união de todos que a gente consegue isso, né? Eu acredito que a minha contribuição aí é isso, né? Falei ali, a gente tá quase, nossa live tá quase caindo, né? Eu agradeço muito aqui a participação, né, de estar com vocês, de poder falar, né, da importância do nosso trabalho. E eu percebo que, assim, por a gente ser CRAS, por a gente ser CREAS, e muitas das vezes aqui eu já fiz serviço até de alta complexidade, né, porque a gente divide o atendimento especializado em média e alta complexidade, e já me esbarrei nessa alta complexidade. Muitas das vezes a gente fica sobrecarregado, né? O profissional ele fica sobrecarregado porque acaba sendo muitos serviços, né? A gente está hoje atualmente é uma população de 2.500 habitantes, a gente tem 45 famílias acompanhadas pelo PAIF.
Então, são famílias que são acompanhadas semanalmente, são famílias que são monitoradas, são famílias, né, que são acolhidas, que são trabalhadas aqui através, tanto através do pai quanto através dos serviços de convivência. Então, assim, a gente acaba se desgastando por ter que fazer tanto o nosso serviço quanto o serviço além. Mas eu garanto que o prazer de ver alguém sendo ajudado, né, sendo auxiliado, tendo aquele sofrimento aliviado é muito grande, né? E para a próxima semana, a nossa ação do Maio Laranja vai ser as oficinas do serviço de convivência com a confecção de um material para poder ser distribuído, né, em toda a cidade. E a gente vai estar realizando também a caminhada, que vai sair lá do serviço de convivência, vai vir até aqui ao CRAS. E também a gente vai estar fazendo as orientações, né, com os educadores, né, sobre como agir, como se portar diante dessas situações, né, tentando esclarecer e informar muito, não como detentores do saber, mas como um auxiliando o outro a agir de uma forma acolhedora, né? E também palestras com as crianças, para elas poderem estar cada vez mais orientadas, principalmente agora, nesse momento que a gente está tendo a questão da violência, né, virtual, né, que a gente está tendo muito sexual virtual, né, desse abuso virtual que está tendo. Então, assim, é o que a gente está precisando intervir no momento e fazer um bom papel para que isso seja, vamos dizer assim, para que isso não aconteça, né, em nosso meio. E se está silenciado, que venha a colocar para fora, para que possa ser acolhido e saber que aqui vai ter o atendimento necessário. Certo, pessoal? Muito obrigada. E é isso. Obrigada, Ludmila. Excelentes reflexões, né? Para a gente pensar aí no âmbito dos serviços socioassistenciais. Eu sempre gosto de trazer a ideia, né, que é uma mobilização de toda uma rede, né, que não deve partir só do âmbito, né, da assistência social, e eu sempre faço esse convite no sentido de da gente pensar o quanto a violência ela é complexa, multifatorial, e que uma política pública sozinha jamais vai dar conta, né, de pensar aí a violência, trazer soluções para a violência. Então é preciso que haja um conjunto aí de políticas públicas que atuem para que cada um dentro do seu âmbito, né, cada um dentro ali dos seus serviços possam de fato se comprometer aí com a garantia de direitos das nossas crianças e nossos adolescentes. Então, quando eu falo ali de uma mobilização de rede, né, entender que esse fenômeno da violência ele é complexo, né, e especialmente que existem marcadores sociais, né, de gênero, raça, classe, que vão trazer ali informações, vão trazer ali importantes considerações para a gente pensar o âmbito da violência. Porque quando a gente fala de violência de crianças e adolescentes, a gente está falando de violação de direitos de crianças pretas, pobres. Nós estamos falando, né, de um grupo social que tende a ficar em situação de maior vulnerabilidade social e, consequentemente, mais exposto à violência, né? Então, a gente não pode perder isso de vista, né, e entender que esse sofrimento, né, ele tem características ético-políticas, né? Então, lá quando o Conselho Federal de Psicologia, né, vai lançar lá em 2020 a referência técnica para atuação de psicólogos e psicólogas na rede de proteção às crianças e adolescentes em situação de violência sexual, a gente está falando de todo um conjunto de rede, que não é só no âmbito dos serviços socioassistenciais, porque toda a rede tem um papel a ser assumido junto a essa criança, junto a esse adolescente, especialmente tá, eu tô olhando aqui porque o nosso tempinho aqui tá acabando, mas a gente vai subir outra live se cair, tá, pessoal? Então, o tempo dessa live tá quase se encerrando, mas se cair, a gente sobe outro link logo em seguida, tá bom? E pensando ali no âmbito dos serviços socioassistenciais de um modo geral, toda a rede socioassistencial acaba assumindo sua responsabilidade no âmbito ali das suas tipificações, né? Convidando essa sociedade para romper o ciclo do silêncio.
Quando a gente fala de violência sexual de crianças e adolescentes, né, os estudos têm apontado aí já há algum tempo que essa violência tende a acontecer mais no âmbito intrafamiliar. Então, romper a violência, né, daquela violação de direitos que acontece no âmbito daquela família, tende a ser algo difícil para a nossa sociedade, algo difícil de debater, algo difícil de se romper. E especialmente, né, uma sociedade que vai ter características ali de culturas, né, misóginas, machistas, sexistas, né, e que isso vai, consequentemente, repercutir ali na violência com qual as crianças e os adolescentes vivenciam. Então, quando a gente convida a sociedade para romper o silêncio, né, e aí por meio dessas mobilizações do 18 de maio, eu adoro, particularmente, eu sou suspeita para falar, porque eu amo as mobilizações do 18 de maio. Acho que a gente tinha que ter 18 de maio todo mês, entendeu? Acho que todo dia 18 de todos os meses tinha que ser mobilização para convidar essa sociedade para essa reflexão. Então, né, as flores amarelas, né, convidam essa sociedade. E quando a gente pensa ali nos gestores públicos, né, deputados, senadores, próprio presidente, né, assumindo esse compromisso, né, diante das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né. Além disso, né, eu tenho percebido também que há um significativo gargalo para o trabalho e a atuação do psicólogo no âmbito ali do SUS, do SUAS, né, com o sistema de justiça. Eu tenho batido nessa tecla, vamos dizer assim, já tem algum tempo, porque as relações com o sistema de justiça, especialmente tratando de violência, né, de crianças e adolescentes, ela acaba ganhando ali contornos muito específicos e que tende a prejudicar o próprio trabalho com essa criança e adolescente, a partir do momento que o sistema de justiça passa a demandar ações que não correspondem aos serviços socialmente tipificados, né? Então, quando a Simone fala, olha, não é o nosso objetivo enquanto equipe do Serviço de Assistência Social ficar investigando a violência, quem cometeu a violência, se é verdade ou se não é verdade, né? É muito real, porque não nos cabe esse papel diante dos serviços tipificados. O que nos cabe é acolher, o que nos cabe é compreender essas demandas a partir ali dessa tipificação. E eu vejo que isso tem sido um gargalo, né, durante o trabalho dos psicólogos e das psicólogas lotadas tanto no SUAS quanto no SUS, né, frente aí a um desconhecido do sistema de justiça, né, de querer exigir funções que extrapolam aí as nossas competências e que extrapolam os próprios serviços tipificados, né, e que muitas vezes tendem a ter características muito, muito marcantes, né? De imposições, de compra-se, né? E que isso, em algum nível, vai comprometer o serviço, né? Vai comprometer, de fato, esse acolhimento da criança e do adolescente. Então, assim, não é massa de bolo, não é façam assim ou façam assado, mas convidar para uma reflexão, né, do que nós podemos fazer enquanto categoria profissional para romper esse ciclo do silêncio, para construir aí junto com essa sociedade alternativas mais saudáveis, né, e especialmente compartilhar com essa sociedade os nossos conhecimentos que permitam aí uma reflexão, porque eu repito, fazendo massa de bolo, é permitir ali uma reflexão dessa sociedade do nosso papel enquanto psicólogos, mas também enquanto sujeitos humanos. Porque lá no Estatuto da Criança e do Adolescente vem dizendo é dever da família, do Estado, mas de toda a sociedade. E eu acredito que quando uma criança é violentada, toda a sociedade falhou. Todo mundo falhou junto com aquela criança. Todo mundo descumpriu o seu papel junto com aquela criança. E, infelizmente, é ela que sofre as marcas dessa violência. Eu acredito que o nosso tempo está acabando aqui. E como eu não vi perguntas aqui no chat... teve uma pergunta só, né? E aí eu vou abrir para vocês. Eu acho que a gente vai cair, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos encerrar esse pedaço, esse primeiro bloco. Logo em seguida, a gente já vai subir outro link para falar ali das duas perguntas que teve, né? E as considerações finais, tá bom, pessoal? Então,
minutinho só, a gente vai cair, digamos assim, e logo a gente está de volta para continuar com o segundo bloco dessa live. Muito obrigada a quem está acompanhando até aqui e continue com a gente. Eu tenho certeza que ainda tem algumas considerações importantes para vocês. Túlio, você dá? Oi, pessoal, estamos de volta. Obrigada aí por aguardarem. Desculpa aí as complicações técnicas, né? A Simone, pessoal, vai dar uma saidinha, precisou se ausentar aqui da live, porque a Record, né, está lá no CREAS, onde ela atua, né, para fazer aí uma reportagem frente ao... Ah, conseguiu, Simone? Conseguiu, Simone? Deu certo. Achei que você já tinha ido para a reportagem. Estamos ainda em tempo de contemplar com a sua presença, né? Então, pessoal, teve duas perguntinhas na verdade, uma pergunta na live anterior, que eu vou fazer ela aqui, e aí eu abro espaço para que vocês respondam, e aí a gente vai caminhando para a finalização, tudo bem? A Magda mandou assim: como as educadoras podem perceber situações de abusos nos CMEs? E aí eu deixo aberto para vocês, quem quiser contribuir e já fazer a sua fala de finalização também, fica à vontade. Mirelle, eu acho que o importante, eu vou refazer um pouco essa pergunta. Como que os educadores podem perceber que algo não está indo bem com as crianças? Porque a gente sai só da perspectiva da violência sexual, porque pode ser outro tipo de violência também. Ou pode ser alguma outra questão que está acontecendo. Então, toda vez que tem alterações significativas de comportamento em uma criança, em que não há uma justificativa para isso, vamos pensar, não é porque o pai morreu, por isso que ela está apresentando esse sintoma. Não tem uma justificativa, né? Ou seja, essa criança está apresentando alterações, essa criança começou a funcionar de uma forma que não era antes. Mas essa criança também começou a trazer algumas marcas. Essa criança, na hora que eu vou dar banho, ela entra em pânico, né? Então, assim, todos esses sinais, eles estão me dizendo que alguma coisa não está indo bem com essa criança. Que é violência sexual ou não, não sei. Mas eu preciso verificar. Eu preciso buscar auxílio. E aí é onde aciona a rede, em todo o seu sistema de proteção, porque é na rede é na rede que realmente a gente vai ver. Opa, essa criança está assim, é porque realmente ela sofreu uma violência sexual. Não, ela está assim porque ela está sofrendo algum outro tipo de violência. Não, ela está assim porque está desencadeando algum tipo de psicopatologia. Tá? Então, eu acho que é fundamental a gente ter um olhar
autêntico, um olhar cuidadoso para os sujeitos, para as crianças, em especial as crianças muito pequenas. As crianças, elas relatam, elas transparecem o tempo inteiro o que acontece com elas. Muitas vezes não vai ser através de uma verbalização, né? Com começo, meio e fim, organizada, não é? Mas o corpo também vai trazer aí as suas possibilidades de manifestar o que está acontecendo, o que não está conseguindo elaborar, ou o que está promovendo um sofrimento. Então, toda vez, assim, eu sempre falo para os educadores, todas as vezes que percebe alterações, que percebe que esse vínculo entre família, tem situações que já presenciou agressões, vamos ligar um alerta, né? Vamos acompanhar mais de perto, vamos tentar estabelecer a questão da prevenção, porque às vezes é necessário uma prevenção, às vezes é necessário uma orientação, tá? Para que não haja realmente a efetivação de uma situação de violência. Então, eu tenho que estar atenta a essas alterações, eu tenho que estar atenta a como são esses vínculos familiares, eu tenho que estar atenta à questão da negligência. Muitas vezes a gente fala da violência sexual e deixa um pouco a negligência. A negligência é uma forma de violência gravíssima, porque ela coloca o sujeito em risco de sofrer todas as outras violências. E o mais agravante, a negligência não tem um sujeito que me queira bem. Ele é negligente, ele não se importa. Então, a negligência é um fator, para quem está dentro das salas de aulas, no CMEs, muito importante se verificar. Tá? Então, observando esse contexto, que não pode ser isolado do comportamento da criança, aí fica mais fácil tomar providências. E você não precisa ter certeza que está acontecendo alguma coisa, de forma alguma. O fato de eu perceber que pode estar acontecendo já me dá prerrogativa de buscar apoio, de buscar encaminhamento, de encaminhar e, em alguns casos, de efetivar uma denúncia. Tá? Então, assim, tem que agir com segurança na proteção, ok? Não sei se eu consegui responder adequadamente. Complementando ali a fala da Simone, muitas das vezes a gente, quando vai fazer essa questão da denúncia, né, Simone? Muitas pessoas ficam fazendo assim, como é que vai fazer a questão do sigilo, né, da quebra de sigilo, que muitas das vezes há uma construção, na maioria das vezes, desses professores com esses alunos, tem uma boa relação. E aí, né, como fazer para não invadir também um espaço, né, dessa criança, desse adolescente? Né, se for um adolescente em si, a gente conversar, né, informar, né, da violência que ele está sofrendo, desse grau de violência e da importância de buscar uma ajuda, de buscar um apoio, de ir buscar, né, ir atrás dos seus direitos, né? Então, assim, é importante esclarecer para que depois ir realizar essa denúncia, né, para que essa criança ou esse adolescente ele saiba, olha, ali ela me esclareceu. Né? Antes dela ter essa atitude, ela me orientou de que essa seria a melhor forma para alívio do meu sofrimento, né? Então, eu acredito que isso também é de suma importância. Pessoal, aí caminhando aí para nossa finalização, né? Porque a gente já está com 1h30 de live e eu vejo que assim é uma temática que a gente poderia ficar a tarde inteira debatendo, porque há muitas questões a serem refletidas, há muitos pontos, né? Em que a gente poderia se debruçar ali para trazer ali uma teoria, um arcabouço teórico, mas mais do que isso, eu vejo que a gente fez um caminho muito legal no sentido do convite, né, do convite reflexivo, do convite do nosso papel diante da situação, do convite de o que o serviço socioassistencial pode fazer para chegar, né, para romper a violência, o ciclo, né, de violência, o ciclo do silêncio. Então, eu vejo que é um caminho importante. Então, eu passo aí para... Vou seguir a lógica, então, vou passar para a Simone, depois para a Ludmila, para a gente fazer as nossas considerações finais aí,
mais uma vez agradecendo a presença de vocês, agradecendo o aceite do convite. A gente sabe que o dia 18 de maio é um dia que a agenda fica bem cheia, né? Agradeço a equipe aí do CRAS Nova Aurora também por entender aí a nossa demanda e aceitar de comum acordo modificar a data da atividade que eles já haviam planejado para que essa live acontecesse, né? A Simone também ali em toda a sua organização junto ao seu CREAS. Então, agradeço as duas equipes, né, por permitir que, né, oportunizar aí formas que vocês pudessem estar aqui conosco. Então, os meus agradecimentos aí ao CREAS Centro-Sul, Simone, Centro-Sul, né? Eu sempre falo errado. E o agradecimento ao CRAS de Nova Aurora também. Então, Simone, deixo aí para você fazer as suas finalizações, os seus agradecimentos. Mirelle, foi um prazer, obrigada pelo convite, Luana, agradeço por te conhecer, eu não te conhecia, então assim, para mim também foi muito bom te ouvir, tá? É sempre bom fazer essas trocas entre capital e interior, não é? É muito interessante a gente entender das realidades, né? De como vem se efetivando esses atendimentos, e como é lindo o trabalho do governo, tá? Parabéns. Eu só tenho a agradecer e a gente está aqui disponível para outros momentos, né? Sobre violações de direitos humanos a partir da violência. Eu sempre gosto muito de contribuir com essa temática. Eu acho que é nesse miudinho, né, Mirelle, que a gente vai realmente construindo aí a prevenção e possibilidade de mudança de dados estatísticos tão ruins relacionados à violência. Obrigada. Nós que agradecemos, Simone. Ludmila, passo para você e fazer as suas considerações finais. Bom, então, seguindo essa linha de raciocínio, eu gostaria de agradecer, né, a todas vocês. Agradecer vamos dizer assim, a Simone também por essa contribuição enorme. Simone, foi um prazer imenso te conhecer, né, saber da sua, vamos dizer assim, da grandiosidade da sua atuação. A você, Mirelle, né, meu agradecimento, já te conhecendo e cada vez tenho mais admiração, né, pelo trabalho que você vem desenvolvendo junto à Comissão da Assistência Social, né, parabéns. Gostaria também de agradecer a minha equipe, a equipe aqui do CRAS de Nova Aurora, né, que é uma equipe unida, uma equipe que entende, que apoia, que vai junto, que caminha junto, né, em prol do bem da população, da sociedade como um todo. Eu falo que Nova Aurora é uma cidade muito bem assistida, porque tem profissionais empenhados em ver, né, o bem-estar da família, em ver o bem-estar, né, dessas crianças, desses adolescentes. Um agradecimento também à equipe nossa do Conselho Tutelar, que está toda aí assistindo, que eu estou vendo, né, agradecer vocês pelo excelente trabalho que vocês vêm desempenhando em nossa cidade. Está sendo um diferencial. E é isso, é a nossa união, né, que vai fortalecer cada vez mais, né, a nossa rede em prol, né, de diminuir esses índices de violência que insistem, né, em perpetrar toda a nossa sociedade, né, e auxiliando, acompanhando de perto, monitorando essas famílias, que a gente vai conseguir, né, avançar, né, e juntos fazer também, né, nós profissionais de psicologia atuando juntos, né, em prol disso, né, de conseguir ver, garantir esses direitos, né, das crianças, dos adolescentes e de toda a sociedade. Esse é o nosso propósito, agindo com humanidade, com ética e com respeito. Tá bom, meu? Muito obrigada. Então, pessoal, caminhando aí para a nossa finalização, eu não poderia deixar de registrar o meu agradecimento ao Túlio, né, o nosso assessor de comunicação do Conselho Regional de Psicologia, que sempre me salva com as tecnologias, né? Então, ele tem ali dado um suporte gigantesco e maravilhoso para o nosso plenário. Então, eu diria que essa live não teria acontecido sem ele, porque a mãozinha dele ali ajudando a gente, ligando para Simone, me ajudando aqui, ela não seria feita sem a mãozinha do Túlio, que está ali por trás, né, dos bastidores, sempre nos ajudando.
Então, pessoal, ali em nome do 11º plenário, em nome da Comissão de Psicologia na Assistência Social, né, eu deixo aqui o meu imenso agradecimento, deixo o convite reflexivo também para nós, enquanto sociedade, né, vamos juntos, né, caminhar aí na defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes, lembrando, de novo, né, dever do Estado, da família e da sociedade. Então, é um dever de todos nós protegermos as nossas crianças e dos nossos adolescentes, seja psicólogo, seja outra categoria profissional, seja ser humano, né? É um dever nosso, enquanto cidadãos, proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, deixo aqui nessa tarde aí essa reflexão e os meus imensos agradecimentos a Simone, a Ludmila, as equipes que estão por trás, né? Em nome aí do 10º plenário, fortalecer ética, empregabilidade e valorização profissional. Agradeço todo mundo que está aqui nos assistindo, né? Que caiu e ainda se voltou aqui para estar conosco. Então, meu muito obrigada, né? Um desejo aí de uma continuação do 18 de maio para ao longo de todo o ano, né? Para que as nossas ações de mobilização não se percam ou fiquem presas somente à data de hoje, mas que ela possa aí repercutir aí em ações também ao longo de todo o ano. Então, nosso muito obrigada, né? E aí a gente encerra mais essa live. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigada, pessoal.